Olá a todos, boa noite. Hoje nós vamos passar pela arquitetura de redes neurais artificiais e o processo de treinamento. Eu estou seguindo dois livros do Heineken e do Ivan Nunes, tá? Redes neurais para engenharia e ciências aplicadas. Eles servirão como base aqui, como norte no nosso processo aqui. Beleza, então o que é uma arquitetura de rede neural artificial? É a forma como você vai definir como os diversos neurônios dentro de uma rede neural vai estar distribuído, vai estar organizado, como eles estão arranjados. Então, quantas camadas você vai ter intermediárias, como que vai funcionar a sua camada de saída, como e quantos neurônios serão a sua camada de entrada. Então, isso daí é sobre a sua arquitetura, né? Então, essa quantidade de determinadas camadas, essa quantidade de quantos neurônios tem na sua rede neural ou não, nós podemos também dizer que ele é uma topologia, é a sua topologia de rede neural, ok? Então, por exemplo, você pode ter aí duas topologias pertencentes com uma mesma arquitetura, né? Contudo, uma poderia ter 10 neurônios, a outra poderia ter 20 neurônios. E ainda assim ela é constituída de uma função logística e de ativação, tem os passos do neurônios, igual foi explicado na aula anterior, tem a parte da saída, então tudo isso daí define o que é uma arquitetura de rede neural, ok? Então, é, os principais arquiteturas de redes neurais artificiais, ela vai ter a seguinte estrutura, você sempre vai ter uma camada de entrada. O que é a camada de entrada? É como que os seus neurônios estão percebendo, recebendo as informações do seu ambiente externo, entendeu? Então, essa daí são as amostras, são os padrões que entram. Não sei se vocês lembram na aula anterior, nós teríamos algumas entradas aqui para o X1, teríamos um peso W1, okay? Então, ele passa por esse neurônio aqui. Então, teria aqui um X2, poderia passar para um peso W2, X3, W3. Então, cada uma desses caras aqui, nós chamamos isso daqui, ok? De camada de entrada. Camada de, camada de entrada. É esse cara aqui que consegue ter uma percepção do ambiente externo. O que é esse ambiente externo? É aquilo que eu falei para vocês. São as entradas que o neurônio recebe e é o que ele entende como verdade. E aí, se isso daí vai se transformar e vai gerar uma sinapse ou não, vai depender do comportamento do somatório de x1 com w1 mais x2 com w2, passando pela função de ativação, subtraindo teta, depois passa por uma função de ativação e aí diz a saída. Então, se essa entrada ela vai ser produzida uma saída que implica numa melhor precisão ou não da sua rede neural, isso vai depender de como essa percepção ela é entendida pelas suas várias camadas da sua arquitetura de rede. Okay? Então, isso daqui é a camada de entrada. E existe também o conceito nosso aqui de camada, vou criar mais uma página, conceito nosso aqui, conceito B, de camadas ocultas. Essas camadas ocultas, camadas intermediárias, camadas escondidas ou camadas invisíveis são a próxima parte do neurônio. Então, lembra, eu tenho uma entrada com X, X1, X2, com seus respectivos W para um neurônio. Não necessariamente eu tenho que apontar esse cara aqui para aquele somatório, onde aqui eu subtraio θ, e aqui eu vou ter a minha função de ativação, né? E aqui eu saio, e aqui eu tenho uma saída. Esse cenário aqui era o cenário de um neurônio apenas, né? De um processamento apenas, que nós chamamos
de perceptron na aula passada. Então, as redes neurais convencionais, ela não é tão simples assim. Você pode ter, dentro dessas redes neurais aqui, você pode ter outros neurônios. Então, são neurônios ligados a outros neurônios. Então, esse cara aqui é o modelo padrão, ok? Que nós chamamos na aula passada, não sei se vocês recordam, de perceptron. Como que seria o ideal hoje? Seria, você vai ter a sua entrada com X, com neurônios, ok? E aqui dentro você vai ter um ligando a mais de um outro neurônio. Estou fazendo de maneira simples, mas isso daqui é arquitetura, né? Então, nessa arquitetura minha aqui, eu estou definindo a minha camada de entrada com 4 neurônios. Estou definindo a minha camada intermediária com 2 neurônios, ok? E aí, esse cara no meio aqui que eu estou colocando a mais, é que eu chamo de camadas o quê? Escondidos ocultos. E eu não preciso necessariamente ter apenas uma dessa. Eu poderia ter outro cara desse ligado, ok? A mais, né? Ligado a mais de um neurônio aqui. Entendeu? Então, eu teria aqui quantas camadas ocultas? Eu teria duas camadas ocultas. Então, o que é uma camada oculta? São aquelas camadas que são compostas de neurônios que eles possuem aqui a responsabilidade, ok, de extrair, esse cara aqui eu vou extrair as características do meu ambiente externo, ok? Do que ele está aqui, ó, inferindo. Quando eu falo para você aqui, ó, pelo meu ambiente externo, eu estou passando os dados para a entrada aqui do minha rede neurônica, que o carro é azul, então eu estou inferindo que o carro é azul. Então, o que as minhas camadas ocultas vão fazer? Elas vão extrair essas características de carro, vão extrair a característica de cor, e fazer algumas comparações, e aí ela vai dizer se essa inferência que você está dizendo que o carro é azul, se ela é uma inferência verdadeira ou se ela é uma inferência o quê? Falsa, entendeu? Então, todo o processamento da rede neural, ou na verdade, assim, quase todo, ele se concentra muito nessas camadas ocultas aqui, nessas camadas intermediárias, ok? Então, você tem a entrada, último item, aqui, você vai ter a sua camada de saída. Ok? Então, eu tive a entrada, então eu vou ter aqui vários neurônios chegando, através de vários entendimentos aqui, ok? E aí, essas aqui são as minhas camadas ocultas, aqui para trás ficou a minha camada de entradas, e aí esse cara aqui, ele vai produzir a minha camada de saída. Okay? Então, aqui agora vai ter o quê? Vai ter a minha saída, ok? Essa saída, ela também é constituída aqui, ó, de neurônios, entendeu? Então, essa saída aqui, ela que vai ser responsável por produzir, então ela aqui ela é responsável pela produção, ok? Pela produção e a apresentação dos resultados finais da rede. Quando eu falo rede aqui, rede neural, ok? Os quais, ok? São advindos, né? Eles são resultantes, né? Não, aqui são vários, né? Dos processamentos efetuados pelas camadas anteriores, ok? Das camadas anteriores. Então, as principais arquiteturas de redes neurais,
elas estão dispostas, interligadas, constituídas dessa, dessa, dessa forma que eu acabei de mostrar aqui para vocês, entendeu? Então, quando eu tenho aqui uma rede neural convencional, ela vai ter sempre a camada de entrada, as camadas ocultas e a minha camada de saída. Então, é assim que vai funcionar a minha rede neural artificial, ok? Então, vou aqui desenhar para vocês um modelinho bem simples de como que seria uma rede neural com multicamadas, né? Então, olha só como é que ficaria aqui. Eu poderia ter aqui uma entrada qualquer. Então, aqui eu estou falando que é o meu I1, a minha entrada 2. Então, aqui eu tenho o valor do meu peso, W1, W2, sei lá, de 0,05. E aqui eu tenho um outro peso aqui de 0,1. Certo? Então, esse cara aqui, ele tem um conjunto de peso para um neurônio que está na minha camada oculta, H1. Eu tenho outra camada oculta, H2. Aqui é só simulando aqueles cenários que eu falei na aula passada. Ok? Então, teria aqui esses ligamentos. Então, esse neurônio, esse cara aqui está ligado com o neurônio 1 com o neurônio 2, o de cima está ligado também com o neurônio 1 e o neurônio 2. E aí eu tenho aqui o W1, para essa cordinha aqui de cima, eu vou ter ela aqui, por exemplo, de 0,15. E aí eu vou dar peso para todos. Essa cordinha aqui, eu vou ter ela aqui, então, sei lá, vou chamar ela aqui de W3 aqui. Eu vou ter ela aqui de 0,25. Essa de baixo aqui, que é meu W4, ela vai ser aqui 0,3. Ok? E meu W aqui, que seria meu W2, eu vou ter ela aqui, por exemplo, de 0,2. Então, eu tenho aqui os meus pesos de entrada, as minhas arestas indo para lá ou para cá, e aqui eu vou ter a produção do meu, do meu resultado de B para 1 aqui de 0,35. Então, aqui eu estou fazendo a entrada 1, aí eu vou fazer aquele somatório, menos o θ, vezes a função de ativação, aí eu vou ter o resultado aqui. Ok? Vou fazer o mesmo para o resultado aqui embaixo. E aí eu posso ter várias camadas ocultas aqui, ó, não tem problema, igual eu falei para você. Então, vou ter uma camada oculta 1 aqui, uma camada oculta 2 aqui, com esses processamentos, juntamente com aqueles somatórios. Então, esses caras aí, eles são o quê? São são as minhas saídas, ok? Então, esse processo aqui todo, que a gente está caminhando no sentido, nós estamos aí para frente, ok? É o princípio das redes neurais, que nós chamamos ela de feed forward, ok? Então, você percebe que esses valores que eu estou alimentando aqui, eles estão fazendo uma alimentação sempre sequencialmente, né? Sempre à frente. Então, essa alimentação que eu faço aqui, vou colocar aqui para vocês, essa alimentação aqui à frente, deu origem a uma rede neural, e nós falamos que ela é uma rede neural feed, né? De feeds de notícia, igual vocês já estão acostumados, né? Forward, ok? Então, aqui eu estou fazendo uma alimentação aqui para frente. Então, aqui eu dei um exemplo das camadas de entrada, algumas camadas, uma camada intermediária, oculta, e uma camada aqui de saída, ok? E aí eu posso pegar essa camada de saída aqui e jogar ela numa próxima, numa próxima, numa próxima. Eu vou fazendo isso tanto que eu quiser. É por isso que as redes neurais, elas são fantásticas. Porque eu posso colocar o tanto de neurônio que eu quiser na entrada, o tanto de neurônio que eu quiser na primeira camada oculta, o tanto de neurônio que eu quiser na segunda camada oculta, o tanto que eu quiser numa terceira camada oculta. Se eu quiser 5 camadas ocultas, eu posso também. E aí eu vou colocar a minha saída, ok? Então, essa alimentação aqui, que eu coloquei nesse sentido horário aqui, nós chamamos de redes de feed forward, feed forward, né? Então, quando eu tenho múltiplas camadas aqui, então eu tenho a nossa famosa multilayers, né? Mas agora eu vou falar para eles que são múltiplas camadas, né? Então, essas redes aqui que eu acabei de falar, ela é conhecida como rede de feed forward,
ok? Ou redes recorrentes, ou de redes reticuladas. Esses são os termos que nós temos para eles, e ainda podemos falar que ela é uma feed-forward de múltiplas camadas, ok? Então, essa daqui é uma arquitetura bem simples de uma rede de feed-forward, ok? Uma rede feed-forward simples. Os principais redes que nós temos em cima desse cara aqui é aquela que nós fizemos, né? Nós fizemos uma aula passada de Perceptron, né? Mas aí, no exemplo que eu mostrei lá, é o exemplo da execução do Adaline, né? Ok? Porque o Adaline, ele coloca uma regrinha delta lá, que essa regrinha delta lá, ela pode potencializar a sua saída ou diminuir um pouco da sua saída. Então, basicamente, você tem, cara, um mundo gigante aqui de possibilidades em cima dessa arquitetura que eu acabei de desenhar para você. Você pode ter aqui um X1, X2, X3, X4, e eu vou ter o primeiro neurônio, o segundo neurônio, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí eu posso ter uma outra camada oculta 1, um outro objeto 2 aqui, um 3, um 4, sei lá, uma rede N aqui, ou seja, são vários aqui. E eu posso ter outros neurônios aqui no meio, e aí eu posso, nesses caras, produzindo a saída Y1, saída Y2, a saída Y3. Então, essa rede aqui, eu tenho a entrada, eu tenho aqui N camadas ocultas, e aqui eu produzo algumas saídas. Sempre vai ser nesse sentido. Se eu estiver andando com ela de entrada, passando pelas camadas ocultas até chegar numa saída, eu falo que ela é uma rede feed forward. Ok? Então, essas camadas aqui, elas deu origem, né, às redes que nós chamamos de feed forward, as redes neurais, né, de múltiplas camadas. Eu posso estar falando que ela também é uma rede reticulada, uma rede recorrente. Então, todos esses nomes aqui é para poder dizer a mesma coisa. O que vai diferenciar um do outro são essas arquiteturas propriamente ditas. Ok? Então, as principais arquiteturas que eu tenho em cima desse cara aqui são as multilayers perceptron, que agora, em vez de eu ter um perceptron só, eu vou ter aqui múltiplos multi-layer perceptron. Eu vou ter várias camadas de redes nisso daí, ok? E uma outra rede muito famosa aqui, que quando eu coloco algumas funções matemáticas no meio dessa rede, que nós vamos chamar ela aqui de RBF, que é rede, como é que é? Rede base radial, alguma coisa assim, é isso mesmo, rede base radial. Então, esses caras aqui são as redes baseadas nesse princípio de feed forward, ok? Beleza. E aí, eu tenho a possibilidade, então, nessas arquiteturas de redes, eu tenho a possibilidade de não só seguir adiante, né? Então, eu posso ter uma rede convencional, que eu vou ter aqui um X1, que é um pontinho aqui de entrada, ok? Eu vou ter aqui um X2, que é outro quadradinho aqui, vou ter aqui um X3, que é outro quadradinho aqui, e aí eu vou ter a possibilidade dele comunicar o neurônio 1, o neurônio 2, aqui eu poderia ter um neurônio 3, um neurônio 4, um neurônio 5, um neurônio 6, sei lá, poderia ter vários neurônios aqui, por isso que eu dou o nome aqui de N, certo? Então, eu posso ter esse cara conversando com esse e com esse. Posso ter esse cara aqui conversando com esse, ok? E conversando com esse. Posso ter esse conversando com esse e com esse. Por isso que fica esse tanto de setas aqui, tá? Tudo unidirecional aqui, né? Tudo para lá, né? Que as conversas são para cá. E aí eu vou ter, essas aqui são as camadas ocultas intermediárias, e aí eu vou produzir para esses caras aqui algumas saídas, uma ou mais. Então eu vou ter aqui um cara, uma saída, ele vai sair para mim um, eu posso ter a saída 2, saída 3, saída 4, saída 5, saída 6. E aqui eu vou dar uma saída, já que eu usei N aqui, saída M.
Então, aqui eu vou ter o Y, ok, na posição em. E aí eu tenho, eu posso ter esse cara conversando com essa saída e com essa saída. Não tem problema. Eu posso ter esse cara com essa saída e esse cara com essa saída. Eu tenho que gerar os pesos, todas as saídas, né? Eu tenho esse cara conversando com essa saída. Eu tenho também conversando com essa saída aqui. Certo? Então tá. Então até aqui, se eu fizer um fluxo sequencial aqui, eu tenho uma rede, se eu fizer aqui ela para frente aqui, tem uma rede aqui então, né, de feed. Ok? E aí, se eu, por acaso, então, os caras pensaram, o que que acontece se eu usar uma informação que eu já tenho da minha rede neural como entrada para minha própria rede? Aí eles vieram aqui, pegaram e criaram aqui dentro, então, um mecanismo. Muito fantástico essa ideia, que é de pegar uma saída aqui, passar por um canal que nós chamamos de retroalimentação. Ou vou diminuir aqui, vou melhorar esse quadradinho aqui, vou escrever aqui. Uma realimentação, quase um pouco. Então aqui eu vou ter aqui uma realimentação, ok? E eu vou realimentar quem? Eu não vou mais realimentar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Esses caras aqui já mudaram o peso quando eu estiver andando. Então, eu vou, como se eu estivesse criando um outro carinha aqui, ó, que eu estou atualizando ele, como se fosse um new no mesmo objeto de entrada aqui. Então, eu estou realimentando aqui esse cara. Aí, esse cara vai, de novo, propagar, tá? Em cima desse peso, desse neurônio, e daquele neurônio lá em cima. E aí, você vai dizer quantas vezes ele vai fazer esse caminho de ir para frente e retroalimentar. Okay? É a sua arquitetura. Você que diz. Você que é o programador, você faz do jeito que você quiser. Óbvio, né, que já tem alguns estudos que diz não adianta você colocar 200 camadas intermediárias, não adianta você colocar 200 neurônios. Você tem que conhecer o seu problema para, em cima do seu problema, você criar o seu modelo e que esse modelo seja um modelo bem assertivo. Ok? Então, por um intermédio, então, dessa camada de realimentação aqui que eu acabei de inserir, as redes com esse tipo de arquitetura, elas produzem umas saídas atuais, ok? Que são consideradas os valores de entrada. Então, essa saída que foi produzida aqui vai ser considerado como o valor da minha entrada para minha rede novamente. Então, eu vou ficar fazendo isso aqui até meu modelo chegar em uma situação do qual eu preciso dizer que esse cara chega, né? Que não precisa mais aprender, que ela já aprendeu com tudo que eu preciso está aí, entendeu? Então, essas redes, elas têm uma característica que tem um propósito muito grande aqui de extração de características. Porque, como é que funciona? Primeiro, eu tenho aqui na minha camada de entrada algumas suposições de que o carro é azul. Essas camadas ocultas, eu vou ficar extraindo características até eu chegar em duas conclusões. Ou ele é azul, ou a minha interpretação ela está o quê? Ela está equivocada. Então, esses modelos de retroalimentação aqui, ele visa, né, ele tem um propósito de extrair características. Entendeu? Então, como que funciona essa extração de características? Né? Ele faz uma localização espacial dentro desses neurônios, ok? Se ela está diretamente relacionada ou não, entendeu? E ele vai fazer isso através do processo de ajustar esses pesos meus aqui, ajuste desses pesos, lembra lá naquele slide que eu iniciei com peso aqui, né? Eu vou ajustar esses pesos aqui, certo? Para que, com base naquela função de ativação minha, se eu vou estar conseguindo fazer melhorar esse limiar, se eu ativo ou não ativo o crescimento. Entendeu? Então, isso daqui eu vou fazer isso em diversas áreas. Igual eu fiz lá, igual nós tivemos uma aula lá dos vizinhos, né, mais próximos.
Eu posso aplicar isso aqui em reconhecimento de padrões, otimização de sistemas, teoria dos grafos, dá para aplicar isso daqui em vários locais. E aí existe uma rede que é a principal com base nesse cara aqui, que é a rede de Cohonen. Esse Cohonen, ela é o principal representante dessa arquitetura reticulada. Então, este processo que eu estou falando para vocês, de ficar indo e voltando, indo e voltando e voltando, nós damos o nome de processo de treinamento. Entendeu? Então, esse cara aqui, tudo isso daqui, até ele chegar numa função de saída, onde é que vai estar definido quais são as entradas, quais são os pesos certinho, nós chamamos isso de treinamento da sua rede neural. Ok? Então, o que acontece nessas redes neurais? Um destaque assim que é muito relevante é essa capacidade de aprender a partir da apresentação de algumas amostras. Então, aqui na minha rede neural, eu apresento para ele algumas percepções, e essas percepções, elas são o quê? Amostras do ambiente real, do meu ambiente externo. E a rede neural, através dessa extração de características, ela começa a simular algumas saídas, e essas saídas vão atualizando esses pesos até elas chegar numa decisão, se ela pode entender aquilo ali como verdadeiro ou não. Então, a gente diz que ela o quê? Ela treinou, ela aprendeu. Então, a rede ela será, então, capaz de produzir uma saída bem próxima do que foi essas amostras. Se ela não conseguir, então você fez alguma coisa errada na sua arquitetura de rede, ou a entrada que você está dando para ela não é suficiente para ela poder estar trabalhando, aprendendo e gerando uma saída próxima da esperada. Entendeu? Então, esse processo de treinamento de rede neural, ele consiste em aplicar esses passos. E aí, esses passos, eu posso ordenar eles e criar um algoritmo. Entendeu? Então, esses algoritmos, o que ele vai fazer? Pega a entrada, faz aquele somatório, diminui de teta, passa pela função de ativação que a gente chama limiares de ativação, depois verifica se produziu uma saída próxima da esperada, se não, faz de novo. E vai fazendo isso, só que em vez de fazer de novo, começando com os mesmos valores que foram dados na entrada, os valores já mudaram, entendeu? Porque você já atualizou os pesos e as entradas. Então, normalmente, essas amostras de entrada, você tem que criar uma base de dados bem consistente. Essa base de dados consistente é o que nós chamamos aí de conjunto de treinamento. E esse conjunto de treinamento, a gente fala que ele tem que ser aleatório, e você vai utilizar cerca de 60 a 90% da sua base de dados total, você vai ter que separar para poder fazer esse processo de treinamento, que vai ser utilizado para isso. E aí, o que resta, do que restar, você tem que separar um pedaço para você fazer um subconjunto de teste, que a composição desse conjunto de teste vai estar entre 10 a 40% do total de amostras, que aí você vai verificar se a rede neural está aprendendo. Então, esse teste serve para você dosar e verificar se o treinamento que você está colocando na sua rede neural, se ela está atingindo patamares o quê? Aceitáveis, entendeu? Porque depois que ela atinge o patamar aceitável, aí você vai pegar outras amostras que não tem nada a ver com a de teste, que não tem nada a ver com o conjunto de treino que você utilizou, e vai passar nela e vai ver se ela tem ou não a capacidade de aprender e de generalizar. Se ela tiver, então você vai entender que esse dimensionamento de dados que você colocou, ele é suficiente para poder treinar essa rede. Você vai entender que a arquitetura dessa rede, ela é uma arquitetura que robusta e que você fez certinho para resolver tal problema. Do contrário, você tem que mexer em alguma coisa, né? Então você vai ser um arquiteto que você vai estar toda hora mexendo nisso daí. Então, o processo de treinamento das redes neurais artificiais é cada apresentação completa dessas amostras de dados, ela sempre vai pertencer a um subconjunto de treinamento, porque aí você consegue fazer um ajuste desses pesos para que ele consiga ativar os neurônios da maneira o quê? Da maneira adequada. Cada ciclo desse, nós chamamos, no processo de treinamento, nós chamamos ele de época. Então, você vai rodar 200 vezes esse ciclo aqui de feed-forward, lembra que eu falei aqui, ó, 200 vezes aqui? Se você for rodar daqui 200 vezes, então quer dizer que na sua arquitetura você tem aqui 200 épocas. Essa daqui é a definição, ok? Certo? E aí, esse treinamento aqui, aproveitando que nós já estamos falando de treinamento, você tem ele sempre nas redes neurais de duas maneiras. Ou ela é supervisionada,
ou ela é não supervisionada. Ou ela precisa que o arquiteto de redes neurais aí faça intervenções pontuais, seja em código, seja de alguma interferência até mesmo na rede neural mesmo, ou ela tem que aprender tudo sozinho, você não interfere ela para nada. Ela começa do zero, ou a partir de algumas percepções, e ela tem que conseguir encontrar o seu caminho. Então, essa é a diferença de treinamento supervisionado e treinamento não supervisionado. É uma estratégia, entendeu? Então, a estratégia de treinamento supervisionado, ela consiste, né, em se ter um dispositivo que a cada mostra que você tem de entrada, você consegue fazer uma comparativo com as respectivas saídas. Então, esse é o processo de supervisão. E você dá uma entrada para ele, ele vai trabalhar e você vai dizer depois se essa entrada é uma entrada adequada para o que você está querendo. Então, você está supervisionando ela. Então, dessa forma, você vê e se percebe que tem que ter uma necessidade de eu ter uma tabela, tanto para a entrada, quanto uma tabela das suas respectivas saídas, entendeu? Então, a noção de supervisionamento não é uma noção do arquiteto estar tá indo lá e ficar modificando e alterando, não. Ela está treinando de maneira dinâmica, sendo processada por um computador. Mas ela tem que ter um conjunto de dados de saída, entendeu? Senão ela não consegue dizer se ela está treinando ou não. E esse conjunto de entrada mais o conjunto de saída é o professor da sua rede. Se você tem um bom conjunto de dados de entrada e um bom conjunto de saída, sua rede ela conseguirá convergir para um modelo legal, ok? Beleza. E então na supervisionada, qual que seria a diferença? Você tem aí a aplicação de algum algoritmo de aprendizado de máquina no treinamento que ele tem que conseguir aprender sem ter uma rede de um conjunto de dados de saída desejável. Ele tem uma entrada, mas ele não sabe, a sua rede neural, ela não tem conhecimento nenhum da saída. Então, a própria rede, ela tem que se auto-organizar ali em relação às suas particularidades, do que está acontecendo ali ou não, entendeu? E conseguir melhorar e atualizar os pesos sinápticos a cada interação da própria rede, ok? E como é que ela faz isso? Geralmente, aplica-se algum conjunto de algoritmos que agrupam, criam subconjuntos, né, que contêm valores muito próximos daquilo que ele está treinando. E aí esses subconjuntos que têm valores muito próximos daquilo que está treinando é o que vai direcionar essa rede para dizer para ela se ela está convergindo para um treinamento, se ela está convergindo para um modelo legal, um modelo ótimo ou não, ok? E aí, uma outra forma de fazer esse treinamento, né? Você tem o supervisionado, não supervisionado, você vai conseguir ter um cara aí chamado treinamento por reforço, né? Que é uma área bem bacana também. Reforço. O que consiste o treinamento por reforço? Ele é uma variação entre o treinamento das técnicas que são utilizadas no treinamento supervisionado, ok? Então, a todo momento que você está treinando com conjunto de entrada e com conjunto de saída, ele também consegue avaliar se o modelo de entrada, se os dados utilizados para entrada e os dados utilizados para saída, se eles não estão deixando de ser aplicáveis, se eles não estão ficando obsoletos. E aí essa defasagem que tem entre o valor da entrada e a resposta produzida, ela pode deixar uma saída indesejável e sua rede ela não consegue convergir mais, entendeu? Então, se você atualizar esses conjuntos de dados à medida que a rede está treinando, você está reforçando, ok? Forçando a rede a conduzir para esse lado aí de entrada e para esse lado aí também de saída. Ok? Então, isso daí seria o treinamento por reforço. Ok? Beleza, então esses daí são as três formas. Existem outras, tá? Né? Existem outras, mas a gente fala que as três principais que nós utilizamos aí são essas, mas existem por padrão offline, por padrão online, mas assim, são outras áreas que nós temos em
em cima do nosso conteúdo aí, ok? Então, sobre as nossas arquiteturas de redes, era isso que eu queria colocar para vocês, explicar um pouco sobre os cenários de redes que existem, sobre arquitetura, sobre modelos, sobre base de dados de treino, teste, sobre os tipos de treinamento, supervisionado, não supervisionado e por reforço. E na próxima aula eu vou apresentar a rede, as redes neurais de maneira mais aprofundada, e aí a gente vai verificar o funcionamento de alguma rede. Beleza? Pessoal, então, obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de seguir meu canal. É um canal que tem o objetivo de aproximar com a linguagem que nós utilizamos no dia a dia, sem aqueles jargões técnicos, e que eu consiga levar de maneira mais fácil alguns assuntos que, às vezes, para nós, lendo o livro, se tornam um pouco mais complexos. Tranquilo? Grande abraço para todos.